Olá pessoal, está começando mais um episódio do Vortigo Talks. Eu sou o Thiago Bertoletti, CEO da Vortigo, e o Talks é um espaço criado pela Vortigo para falar sobre tecnologia, inovação e transformação digital. O assunto de hoje no Vortigo Talks é segurança. Segurança é um tema que está muito em voga, temos a LGPD aí em vigência, temos cyberataques ocorrendo a todo momento a grandes empresas, a questão da privacidade de dados também, uma questão que está em discussão permanente. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos um especialista no assunto, que é o Rogério Freitas. Ele é diretor de Sales Engineering para Latam e Brasil, da OneSpan, uma das maiores empresas da área de segurança e soluções para gestão de fraude. Rogério, bem-vindo ao Vortigo Talks. Falou, Thiago. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Acho que vai ser um bate-papo bastante legal que a gente vai trocar aí agora. Com certeza. Rogério, eu queria abrir esse papo primeiro pedindo para tu falar um pouquinho da tua história na área de tecnologia, né? Por onde que tu passou, né? O que tu faz exatamente na OneSpan. E a partir daí a gente entra um pouquinho mais no tema aqui do nosso bate-papo, que é segurança. Aí ferrou, velho, porque, pô, eu sou velho, eu comecei com o TK-82, que nem era o C. Então, se eu for contar minha história toda, a gente vai passar mais uns 10 dias aqui falando. Não, basicamente eu Tenta comecei em resumir para nós. mainframe. A gente resume. Eu comecei com mainframe e um belo dia um chefe meu virou e falou, tipo, olha, acho que o futuro tá nesse computadorzinho pequenininho. E aí eu comecei nessa carreira de microinformática, digamos assim, passei por alguns bancos como o Chase, nós fizemos a primeira rede local, fizemos um downsizing de todos os sistemas que estavam no mainframe, IBM, comecei com mainframe, inclusive, de passagem, coisa que o povo nem sabe hoje o que é, né? E aí nós fizemos downsizing das aplicações, dos sistemas, e começamos a montar uma estrutura de escritório que fosse baseado nessa computação pessoal, né? E de lá para cá, a gente começou a ver que tinha muita coisa que estava relacionada ou aos processos que se executavam na empresa, tem alguns processos bastante morosos, ou na parte de segurança. Na hora que você executar algum processo, sempre ficava aquela dúvida, pô, será que aquele cara que está aprovando é mesmo o Rogério? Será que o Cicrano, para quem estou mandando a informação, é a mesma pessoa que estou mandando? Enfim. E até que há cerca de uns 10 anos atrás eu recebi um convite para ir para a OneSpan, que na época se chamava Vasco, né? A Vasco era líder, à época, de fabricação de tokens de autenticação, o famoso chaveirinho dos bancos, né? Que você usa para digitar a senha dinâmica, né? Então, você chegava lá, apertava o botãozinho aqui, automaticamente já E o aparecia o chaveirinho, OTP, o exatamente, né? próprio. E a gente fez um sucesso muito grande com isso, porque você podia personalizar o chaveirinho, diferentemente da concorrência, nós éramos fabricantes, né? Você podia botar os logos do cliente, as cores, identidade visual, vários tipos de configuração. E era a famosa OTP, né? Foi o início do duplo fator de autenticação. Você usava algo que você tinha, algo que você sabia, enfim, conseguia fazer a autenticação. Em um belo momento, o pessoal falou assim, poxa, legal, bacana, só que essa senhazinha que a gente digita, essa OTP do chaveirinho aqui, eu posso apertar o botão aqui no Brasil, eu posso apertar na China e o número vai ser sempre o mesmo, né? Não existe uma maneira de eu vincular isso a alguma coisa que eu esteja fazendo, por exemplo, uma transação financeira. E aí o OneSpan lançou a tecnologia DigiPass, onde você tinha não só a geração da OTP, mas também tinha o que a gente chamava de OTP de transação, que é o Transaction Data Signing. Ou seja, você jogava na confecção da OTP dados da transação e ele gerava um código numérico também, uma senha de autenticação, mas que era específica para aquela transação. Se você mudasse qualquer coisa na transação, a informação que era gerada, a OTP gerada, digamos assim, se modificava, né? E aí o pessoal começou a pedir o seguinte, legal, bacana, então o token que é de um botão tem que ter um teclado para poder digitar também os dados da transação. Só que, assim, como é que eu vou fazer para passar dados muito grandes? Então a OneSpan começou a investir, aquela época ainda era Vasco, né? Começou a investir em tokens de tecnologia com uma nova geração com câmera.
Então, o usuário não precisava mais digitar. Ele podia ler uma informação numa tela, por exemplo, e os dados da transação estavam nessa informação que apresentava visual, que era um QR Code preto e branco convencional, e aí o cliente não precisava digitar. Então, já naquela época, cerca de uns 10 anos atrás, a gente começou a pensar nessa parte de conveniência do usuário. E esse é um dos grandes motes da OneSpan até hoje, é a conveniência do usuário, né? E aí, de lá para cá, a tecnologia aumentou bastante. Nós, do hardware, fomos para o software, adquirimos uma empresa que tinha uma tecnologia exclusiva para visual, para fazer transações, chamada Cronto, que é como se fosse um QR Code colorido. Ele é muito mais seguro do que isso. Ele é feito especificamente para transações financeiras, né? De tal forma que não é qualquer dispositivo que consegue ler. E começamos a trilhar esse caminho de aumentar a segurança para o usuário. Quando a gente migrou desse mundo de hardware para software, o que a gente começou a fazer também foi adicionar nesse novo token, que é o celular, né, adicionar outros pontos de segurança que podiam confirmar ainda mais a segurança. Por exemplo, geolocalização, se o dispositivo está desbloqueado ou não, porque esse cara daqui não é do banco, ou não é da instituição financeira, isso aqui é da pessoa, ele faz o que ele É seu, quiser. né, pessoal? Exatamente. E o hardware era do banco, então o cara não podia nem mexer. Tá? Então eu comecei a ver que a gente migrou bastante para acrescentar nessa parte de autenticação de usuários e transações outros componentes que aumentaram ainda mais a questão de obter dados externos. Em um determinado ponto, a gente, já como uma software house, digamos assim, porque as vendas de hardware, por mais que ainda existam, elas são, hoje em dia, obviamente, menores do que as vendas de software, né? Nós começamos a ver que os clientes tinham muita dificuldade em implementar as soluções de uma forma isolada e integral. E aí foi quando, inclusive, a Vasco mudou o nome. Até hoje, algumas pessoas nos perguntam isso. A Vasco é uma outra empresa, foi comprar? Não, a Vasco simplesmente mudou de nome para criar essa abordagem nova de ver a jornada do usuário, né? E aí, nesse ponto, nós criamos um serviço na nuvem, né, baseado numa plataforma na nuvem também, né, onde o usuário não precisava mais se preocupar em ficar fazendo instalação de servidores, de atualização de software, de gestão. Ele simplesmente consumia um serviço de uso de uma autenticação de um usuário ou de uma transação, né? E aí, mais uma vez, começamos a agregar outros componentes. Falar, legal, bacana, você já tem componentes de segurança, geolocalização, rootkit, etc. Eu não posso checar se esse cara daqui é seguro para eu executar minha transação? Então, nós começamos a agregar outros como se fosse uma capa de uma cebola, né? Eu comecei a agregar outros componentes. Uma blindagem do aplicativo, um método de onboarding, usando biometria do dispositivo, sensores de biométrica do dispositivo, e tirando selfies e fazendo validações, etc. Até que a gente resolveu juntar a esse pacote um motor de risco, que era um dos produtos da nossa linha. E foi aí quando conseguimos colocar em ação uma tecnologia de autenticação adaptativa. Então, basicamente, a minha carreira ela começou na OneSpan, cuidando inicialmente de autenticações, até que a gente passou, hoje em dia, nós temos um portfólio variado de soluções, a gente passou para outras soluções na nuvem, né? A autenticação adaptativa é uma delas, né? Então, assim, tem bastante chão aqui na história. Pois é, citou agora no final a questão da autenticação adaptativa, né? Esse conceito é um conceito que a OneSpan está trazendo. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais, de uma forma geral, o que é esse conceito de autenticação adaptativa inteligente e como que isso pode ajudar os clientes que venham a consumir os serviços da OneSpan. Bom, a autenticação adaptativa, na verdade, ela é a segunda geração de uma autenticação convencional. Por quê? Eu mencionei para você antes, a gente tem um motor de risco, por exemplo. A gente visa muito dar conveniência para o usuário. Hoje em dia, todas as empresas, o mote, o jargão do mercado,
User convenience. Ou seja, vamos dar conveniência para o usuário. O que é dar conveniência para o usuário? É não ficar, com perdão da uma palavra, enchendo o saco do usuário, com uma senha, com uma OTP, com um PIN, etc., todas as vezes que ele quer fazer alguma coisa. Eu tenho que deixar a experiência mais fluida, né? A autenticação adaptativa é justamente você fazer o quê? Você juntar toda a segurança de uma autenticação, mas essa autenticação ela só vai ocorrer mediante determinados critérios ou de forma diferenciada conforme os critérios. Por exemplo, eu capturo dados do dispositivo. O Roger está usando um iPhone desbloqueado através de uma rede Wi-Fi chamado Free for All, né, o livre para todos, e tentando fazer uma transação, então eu junto dados da transação, tentando fazer uma transação de cadastramento de um novo beneficiário na sua conta, seguido de uma solicitação de empréstimo de R$100 mil, seguida de uma transferência para esse novo beneficiário. Tudo isso à meia-noite de um IP que está acontecendo na China. Tem problema aí, né? Tem alguma coisa que não está normal. Tá? Então, será que é isso mesmo que ele faz? Muitos bancos, muitas instituições começaram a adicionar nos seus apps uma solicitação. Avisa para a gente quando vai viajar, quais são os destinos, quais são as datas. Inclusive para tentar fazer isso ficar um pouco mais fluido, né? Só que muitas vezes o usuário não faz isso. Vai viajar, eu mesmo sou mestre a fazer isso. Eu viajo, assim, esqueço de avisar. Eu aviso a minha esposa que não apanha em casa, mas assim, fora isso, cara, não aviso o aplicativo de banco. E aí, com o dado do dispositivo, dado da transação e os dados do próprio usuário, o Rogério tem um perfil de fazer, sei lá, um pagamento de conta de luz todo dia 15, de conta de gás todo dia 20, da faculdade do filho todo dia 10, da escola da filha todo dia 12. Então, assim, eu tenho dados do perfil do cliente e eu já posso meio que tomar regras e fatores, né? O que seria um fator, por exemplo? Olha, o Rogério está tentando fazer 10 transações em menos de 3 minutos. O Rogério está fazendo o que a gente chama de fast travel, né? O Rogério fez uma transação em São Paulo, 15 minutos depois fez uma transação no Rio de Janeiro. É humanamente impossível alguém se deslocar nesse período curto de tempo em uma distância tão grande. Então, a gente começou a agregar fatores, além dos dados da transação, além dos dados do usuário, além dos dados do dispositivo, para fazer essa análise. E aí, se é uma transação convencional, não, tranquilo. Na verdade, o grande benefício, assim, às vezes a gente vê soluções que fazem isso, mas você tem que contratar isoladamente cada uma, né? A OneSpan veio com uma oferta que ela junta tudo numa única solução de segurança que se adapta conforme a necessidade, né? É um bundle, um 3 em 3, 4 em 1, né? Essa que foi a grande sacada, que foi o que fez o diferencial da gente. Eu não tenho mais que impor ao cliente para ele ficar comprando um monte de produtos. Eu dou para ele um acesso a uma interface na nuvem, em REST, programaticamente falando, todo mundo sabe mexer em REST, e aí ele simplesmente manda as informações, manda lá o stringão de informações, e todo o back-end da plataforma de autenticação é que faz essa análise. Sim, já faz e toma decisão. Análise, todo serviço. Então, assim, se é uma transação que o Rogério sempre faz, bacana. Para que eu vou pedir? Eventualmente eu mando uma notificação push para ele falando, olha, você está realmente querendo fazer o pagamento dessa conta? Ou não? Aí eu simplesmente, ok, aprovo. Se é uma transação que tem um certo risco, sei lá, olha, estou tentando fazer um pagamento de uma conta de luz de R$5 mil, mas o meu perfil eu sempre paguei contas de luz de até R$500, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso mandar uma notificação push para ele e falar assim, olha, você confirma? E se ele confirmar, eu peço, por exemplo, para ele usar o sensor biométrico e colocar digital, ou Face ID, se for um telefone, um iPhone, enfim, né? Se for uma transação mais com risco, né, mais importante, ele está tentando fazer uma transferência para uma pessoa desconhecida de, sei lá, R$20 mil. Eu posso, além de mandar essa notificação push para ele, pedindo para ele confirmar, eu peço para ele fazer uma autenticação diferenciada. Olha, a partir de agora você vai, então, digitar o PIN que está associado com o segredo criptográfico, a famosa semente no telefone,
ou você vai fazer um reconhecimento facial, enfim. Então, eu vou aumentando ou diminuindo a autenticação, seja uma autenticação de acesso, um login, seja uma autenticação de transação, baseado na experiência do usuário e no perfil comportamental dele. Tá? E aí Isso você pode, tudo pode inclusive... ser parametrizável, né? Você pode Não, é parametrizar 100%, 100%, né? 100% parametrizado. É. Qual é o Na nível de nossa segurança que eu quero, né? plataforma, exatamente. Né? Na nossa plataforma, quando a gente oferece o serviço para o cliente, a gente já oferece mais ou menos umas 200 regras mais comuns que foram criadas por nossa equipe de especialistas de fraude, né? Com o que é mais comum. Então, por exemplo, na Europa teve o PSD2, então o que o PSD2 preconiza? Então, a gente meio que já fez uma pré-configuração. Mas como esse não é um serviço que é ligado assim do nada, né, é claro que você acaba fazendo uma personalização. Então, conforme o setor, e aí não necessariamente precisa ter um setor financeiro, uma empresa, um banco, uma financeira, enfim, você pode adaptar essa regra à realidade do cliente, entendeu? Então, Excelente, fica uma coisa bem personalizada, né? muito bom. Rogério, falando um pouquinho assim, a gente conseguiu dar um overview da solução da OneSpan, mas falando um pouquinho mais do mercado, né? A gente está com LGPD aí já em vigor, né? E uma preocupação com privacidade de dados cada vez maior, e a demanda por soluções de segurança está crescendo bastante no mercado, né? E geralmente quando se fala em segurança, se liga isso muito à área de bancos, né? Financeiro e tudo mais. Mas com certeza essas aplicações elas podem servir para qualquer outra indústria, para qualquer outro segmento, né? Quais são os outros segmentos que tu enxerga que essas soluções de segurança, antifraude, onde elas podem apoiar, tirando um pouquinho o contexto do banco, né, que aí já é óbvio pela questão da transação, né? Onde que tu enxerga mais aplicabilidade para esse tipo de solução? Então, veja bem, o lance do banco que você está falando tem todo o sentido, por quê? Porque o banco, a transação do banco, ela é dinheiro, digamos assim, propriamente dito, né? E os bancos é que tinham um orçamento, há anos atrás, para poder, e até estrutura, para poder comprar os tais tokens, né, os chaveirinhos, né? Então, você criou essa visão de que, não, você para ter segurança tem que ter um chaveirinho, seja ele com teclado, seja ele com botão, enfim, e tem que ser um banco, né? Quando você migrou para o software, app, hoje, é uma coisa que, assim, eu não conheço ninguém, em termos de empresas, que não tenha, né? Então, acaba sendo uma coisa genérica. E, na realidade, com o advento, inclusive, de pandemia e tudo que a gente passou agora, graças a Deus, terminando, assim, o mercado de e-commerce cresceu absurdamente. E quando eu falo e-commerce, não é só o e-commerce para você fazer uma compra de um produto, mas também comprar um serviço. Eu te dou um exemplo, nós temos outros clientes que não são instituições financeiras, tá? Eu te dou alguns exemplos bem interessantes. Por exemplo, empresas do segmento de saúde. Então, você hoje em dia faz muito telemedicina, ainda que você faça uma consulta presencial. Então, a empresa que gerencia, ela precisa ter certeza que é o Rogério que está aparecendo lá no consultório do médico X e fazendo uma consulta, né? Então, você acaba fazendo uma transação financeira, que não é a troca do dinheiro ali no momento entre o paciente e o médico, mas que representará em algum ponto mais à frente um desembolso de capital, né? Ou eu preciso fazer, por exemplo, a matrícula. Temos outros clientes também, ramo educacional. Eu quero fazer a matrícula dos meus filhos, ou a rematrícula dos meus filhos, então todo o processo que envolve assinatura de contrato, enfim, nós também temos soluções para assinatura eletrônica de documentos, né? Assinatura de contratos, baixar o app da escola, da universidade, até mesmo dentro do próprio app, quando você vai fazer. Isso é muito comum para os pais. Preciso fazer uma autorização de saída da escola para o meu filho, né? Rapidamente eu vou no app lá, eu coloco o nome, idade, quem está autorizado e dou um ok. Quando eu dou um ok, como a escola, por exemplo, vai ter certeza que sou eu que estou fazendo isso? Então, de uma forma geral, a autenticação, e aí somando também aquilo que eu estava falando de assinatura eletrônica de documentos para formalizar as operações, acabou virando parte do dia a dia. Processo de recursos humanos.
né? Você vai fazer uma solicitação de férias. Ou então, e tudo você tem que logar no sistema, fazer a solicitação, a assinatura daquela transação de requisição de férias, por exemplo, que não é efetivamente dinheiro, mas que representa, por exemplo, uma solicitação de antecipação do 13º, não sei. Tudo isso acaba sendo usado, né? Assim, exemplos hoje, supermercado, aplicativo de supermercado, as famosas carteiras digitais, né? Nós temos, por exemplo, na hora que eu vou gerar uma senha dinâmica, uma OTP, ou uma assinatura de transação, eu me baseio no fato de que neste telefone está armazenado um segredo criptográfico, que é a famosa semente, né? Esse segredo ele tem que estar armazenado no telefone de uma forma segura. Então, uma daquelas coisas que eu tinha te mencionado, uma das funcionalidades que nós acrescentamos ao produto, foi uma forma de você ter um armazenamento seguro que não depende do armazenamento do dispositivo, do telefone. Então, você pode, por exemplo, criar uma carteira virtual, uma e-wallet, usando só essa tecnologia. É claro que esse e-wallet vai funcionar com base nesse próprio segredo. Então, você não vai conseguir abrir e ler e usar e atualizar sem ter isso por trás. Ah, mas você está gerando uma senha dinâmica, uma OTP e uma TDF por trás? Estou, por trás das cenas, né? Hoje em dia, inclusive, esse é um grande ponto para qual a tecnologia está indo, muito do que você faz está baseado nisso, né? Você tentar fazer as coisas por detrás das cenas, de modo que o usuário, de novo, voltando para aquele aspecto, tenha uma experiência melhor, né? E possa seguir adiante. Na LGPD, por exemplo, eu preciso guardar dados do cliente para ele fazer uma transação. Você faz um mix de informações. Parte dessas informações você guarda de forma segura no telefone, por exemplo, no dispositivo, no tablet, enfim, e parte delas você faz uma impersonificação no servidor, de tal forma que você não tenha que guardar num servidor, e aí você pode usar a nuvem pode estar fora do país, não necessariamente precisa estar no país, então os custos de nuvem fora do país são bem mais em conta, né? Você pode guardar essas informações sem que os dados, os PIs, né, das informações pessoais de cada cliente sejam armazenados lá fora. Tudo isso vai gravitando, e aí que está a beleza da solução que a gente oferece. A gente oferece essas soluções para o cliente na forma de serviço. Ele não precisa se preocupar com isso. Aonde está armazenado o dado, como vai fazer. Todas as bibliotecas que ele precisa para criar as aplicações, fazem parte da solução. Semente, antigamente não, tem que falar semente. Não. Hoje em dia tudo isso acaba ficando transparente, entendeu? Transparente, né? Excelente. Exatamente. Essa questão dos canais digitais, né? As empresas estão pressionadas a criar mais canais digitais para oferecer serviço para os clientes, né? E aí a gente tem visto assim algumas notícias, principalmente ano passado, de cyberataques a empresas grandes, né? E qualquer aplicativo, qualquer canal digital, se ele não tiver uma segurança, ele pode se tornar uma brecha para um ataque hacker, né? Uma invasão, né? Então, às vezes, o pessoal acha que a solução de segurança ela tem que se preocupar só com o transacional, a parte de dinheiro, quando, na verdade, dependendo de como foi feito, né, o canal, o aplicativo, o portal, se ele não foi feito de forma segura, ele tem uma brecha ali que pode dar acesso ao teu ambiente e, enfim, acessar o teu banco de dados e fazer a empresa perder milhões de reais, embora seja um aplicativo que vai oferecer um serviço que nem mexe com dinheiro, mas que ele cria uma brecha de segurança. Então, cada vez mais, qualquer aplicação vai precisar de soluções de segurança, né? Tem que ser transparente, Thiago. Tem que ser transparente. Exatamente. O usuário final tem que ser transparente. Isso, e quanto menos fricção, melhor, né? Então, aí eu já remato, Rogério, uma outra pergunta que é mais olhando para frente, né? Porque, assim, a gente teve alguns dias falando também com o Sérgio da Mambo, né, sobre os desafios da área financeira, e ele comentou muito a questão da experiência de usuário. Cada vez mais isso é importante, né, na equação, mas olhando segurança e todos esses desafios que tu acabou de citar, o que tu enxerga, né, de desafios, para onde que essa área de segurança vai apontar para os próximos anos, né? Realmente criar cada vez mais soluções com menor fricção possível para os usuários, blockchain,
enfim, como é que na tua visão, tu enxerga essa questão da área de segurança aí com essas tecnologias emergentes surgindo cada vez mais? Na verdade, sim, blockchain hoje já é uma realidade, ainda que você tenha um uso não massificado na área financeira, mas assim, já é uma realidade, sabe? O que eu vejo muito como sendo a bola da vez atualmente é você, de novo, e nesse ponto que a gente está olhando como antes pensa sempre isso, né? Ter de novo da conveniência para o usuário. Então, por exemplo, por mais seguro que seja uma OTP ou uma TDS, tá? O usuário não, e por mais que você tenha autenticação adaptativa, tá? O usuário não quer ficar se lembrando de senha. Porque lembrar senha acaba remetendo forçosamente a um ataque de phishing, de phishing, de smishing, de qualquer outra coisa que o vale. Tá? Hoje a engenharia social está bem perversa, né? Em função da pandemia, os ataques aumentaram de uma forma absurda, aproveitando justamente um medo que as pessoas têm, né? Um dos principais elementos. Então, esse mundo de passwordless, ele acabou sendo, esse jargão acabou sendo mais do que nunca a bola da vez. Tá? E aí as pessoas confundem um pouco, porque eu só vou usar biometria, porque eu não vou ter que me autenticar, não vou ter que gerar... Não, tudo isso vai acontecer sempre. Mas, de novo, por detrás das senhas. Tá? Então, fazer essa análise comportamental, agregar outros fatores, como análise comportamental biométrica. A pessoa está digitando alguma coisa. Ela digita em 45 graus, ela digita em 30 graus, ela digita em 180 graus. Vou digitar, sei lá, Rogério. Eu demoro tanto tempo para pressionar o R, para soltar, para ir para o O, pressionar, soltar. Conjugado com aqueles outros fatores que eu já estava mencionando também. Localização, estado do dispositivo, rede que ele acessa. Só que toda essa coleta de informações sempre feita de forma que o usuário não perceba, muito já acontece hoje, não percebe o que está acontecendo, e aí a autenticação adaptativa, ela acaba virando autenticação adaptativa transparente. Por quê? Porque o usuário não está vendo o que está acontecendo por trás, porque ele está usando biometria. Né? Então, hoje você já tem os grandes players do mercado indo atrás de consórcios, como o FIDO, por exemplo, buscando isso. Passwordless não é abandonar a senha. Passwordless é você usar a biometria para que esse ato de fornecer uma senha seja facilitado através de um outro dispositivo, funcionalidade ou facilidade. Tá? Então, isso, como a gente está fortemente no mercado de autenticação, isso é muito importante. Por exemplo, um dos nossos clientes é um grande hospital internacional. O médico precisa acessar um portal. Ele precisa acessar um portal, ele precisa registrar uma receita controlada, ele precisa registrar uma cirurgia que vai demandar a alocação de outros profissionais que tem custo, ele vai precisar acessar informações confidenciais do cliente, ele vai precisar prescrever uma receita. Tudo isso é a tal da conveniência. Blockchain, por exemplo, por mais que seja uma tecnologia badalada, e é bacana, mas assim, é uma tecnologia de armazenamento, que pode ser bem usada, sim, seguramente, porque tudo isso que a gente está falando tem que ser armazenado em algum lugar, tem que ser acessível em algum lugar, tem que ser incorrompível, né? E ainda precisa de autenticação, né, para ser acessado. Mesmo que transparente, mesmo que seja invisível, você tem que ter uma autenticação. A autenticação ela sempre vai ser a base. Eu não estou fazendo assim uma ode à autenticação, mas eu estou dizendo que eu estou fazendo uma ode, sim, à facilidade para o usuário. A segurança da autenticação. Qualquer software que você vai acessar vai precisar autenticar, né? Senão... Você sempre vai precisar autenticar. Exatamente. A gente estava discutindo com um cliente agora, assim, porque eu não quero mais ter um segredo no aplicativo, eu quero usar a biometria do telefone. E aí eu usei até como exemplo o seguinte, olha, eu sou casado, meu rosto está registrado no meu telefone, da minha esposa também. Inclusive, hoje mesmo, até coincidentemente, fizemos um teste. Falei, se eu dou o telefone para ela olhar, assim, acessa o meu banco aqui. Ela acessa. Como é que eu sei que é ela mesmo? Por isso que eu falei para ti o esquema de combinar outras coisas. Então, por exemplo, se ela for tentar fazer uma transação no meu banco, eu preciso entender que não é ela que está teclando, que não sou eu que estou teclando, que é ela que está teclando.
O que é meu filho, sei lá, estou dirigindo, passo o telefone para ele, filho, faz aí paga a conta de luz aí para o papai. Então, eu preciso saber, eu, banco, eu, instituição financeira, ou eu, empresa de uma forma geral, tenho que saber quem é que está do outro lado fazendo a transação. Não é simples, é mais do que uma autenticação. E tudo isso tem que ser feito de forma rápida, transparente, segura, garantindo o não repúdio. Né? Eu gosto muito dessa palavra, acho bacana, assim, não repúdio. Um dia, se eu tiver um filho, acho que eu vou botar o nome dele de não repúdio. É bem bacana. Então, assim, você tem que garantir isso para as tuas transações, para o teu processo de negócio, de uma forma geral. Tá? Então, assim, passwordless, com ou sem consórcios, FIDO, tecnologia de criptografia, tecnologia de rastreamento inteligente, para que você possa perceber e analisar possíveis fraudes baseadas nisso. Então, assim, tem muita coisa nova surgindo, mas a capacidade que o mercado tem de absorver isso, ela é limitada. Assim, e a gente passa isso na pele hoje, quer dizer, eu tenho empresas, por exemplo, que ativaram tokens nossos há 10 anos atrás, e que para migrar do token para o ambiente atual, ainda é uma coisa complexa. O número de clientes que usam as tecnologias novas ainda é muito pequeno. Tá? Eu tenho clientes, por exemplo, na América do Sul, que ainda usa aquele bingo card, aquela matriz de coordenadas. E aí você falou com o cara, não, vamos matar. Não, isso é um prazo para um projeto há 2 anos. Assim, é a realidade. Assim, claro, alguns clientes chegam, não, estamos lançando a tecnologia máxima do mercado. Sim, mas ainda tem toda aquela base lá de 80% dos clientes que usam essa tecnologia, mas obsoleta. Então, isso são, assim, daqui a 2 anos a gente pode não estar nem falando de peças, pode estar falando de outra coisa, né? Sim. Um desafio claro aqui é acelerar a adoção desse tipo de solução, né? Que cada vez vai ser mais necessária, né? Mas, Rogério, chegamos no final do nosso programa. Quero te agradecer a presença e a aula aí em solução de segurança. Tenho certeza que nosso espectador aqui não sabia que era possível até saber a forma, o ângulo do celular e a forma e a velocidade com que tu digita para garantir que tu é tu mesmo. Então, assim, são alguns detalhes assim que a gente só conversando com quem conhece acaba conhecendo, né? Então, obrigado pela presença e deixo o espaço aqui aberto para tu dar um recado final. Legal, bacana. Eu que agradeço inicialmente. Assim, tecnologia é uma coisa que você tem que estar constantemente discutindo. Eu acho que esse espaço que você está abrindo para mim, para os meus colegas, é muito importante, porque é uma maneira que você tem, inclusive, de desmistificar um pouco a tecnologia. Né? Durante muitos anos, eu sei porque eu vim de uma época, mainframe, como eu estava falando, onde os caras de TI eram os deuses e o CPD era a igreja, né? Eu acho que a tecnologia hoje é uma coisa muito mais acessível em termos de utilização pelas pessoas. Te agradeço esse espaço e essa possibilidade de divulgar um pouco mais. Acho que as pessoas precisam enxergar um pouco mais a tecnologia como um aliado e não como um bicho de 7 cabeças que vai trazer complicações. Né? E estou à tua disposição, sempre que você quiser bater um papo, estamos aí. Maravilha. E passar mais surpresas do que acontece sempre. Maravilha. Vamos ver se a gente te chama de novo aí daqui a algum tempo aí para o 100º programa, hein, Rogério? O que tu acha? Fechado. Vamos comemorar. Ótimo, perfeito. Aí a gente faz um programa regado a champanhe. Isso. Valeu. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço a você, agradeço a todo mundo. Um forte abraço e nos vemos na próxima. Bom, pessoal, o Vortigo Talks fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, curta o conteúdo, que ajuda a chegar em mais pessoas e o nosso ranqueamento no YouTube. Fique ligado que a cada 15 dias nós lançamos um novo episódio e em breve estaremos aqui de volta com vocês, trazendo mais conteúdo relevante. Obrigado, um abraço e até lá.